A figura acima representa os gráficos das funções f de x igual a seno x, g de x igual a cosseno x e h de x igual a cosseno de 2x, definidas no intervalo que vai de 0 até 2π. Sorteando-se aleatoriamente um número real x desse intervalo de 0 até 2π, a probabilidade de que ele satisfaça essa desigualdade, que o cosseno x seja menor ou igual ao seno x, que por sua vez tem que ser menor ou igual ao cosseno de 2x. Ela vai ser igual a quanto? Para facilitar a nossa interpretação, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vou identificar a função cosseno x no nosso gráfico, que aqui eu vou representar em rosa. Cosseno x ela começa lá no máximo, no valor 1. Quando eu estou no π sobre 2, ela vale 0. Quando eu estou no π, ela vale menos 1. E assim sucessivamente ela continua. Faz meio pico, um vale inteiro, outro meio pico. Então, esta aqui será a função cosseno x. Na sequência da inequação que ele quer que a gente satisfaça, que a gente resolva, ou que determine qual a probabilidade, ele dá a função seno. Eu vou representar essa função seno x em verde, que está aqui como uma função f. A função seno ela começa no zero. Quando o ângulo é zero, o valor do seno é zero. Quando eu estou no π sobre 2, o seno vale 1. No π volta a ser zero. No 3π sobre 2, menos 1. E no 2π, zero de novo. Então ela faz um pico seguido de um vale quando eu vou de 0 até 2π. Essa função é a função seno x, que está retratada para a gente. E por último, ele fala da função cosseno de 2x, que aqui vai estar representada em azul. Cosseno de 2x, ela começa no máximo, no 1. Ela tem um período que é metade do período da função cosseno x. A cosseno x tem período 2π. Então, no intervalo de 2π, ela faz meio pico, um vale inteiro, outro meio pico. Ela completa um ciclo. A função cosseno de 2x, eu pego o período da função cosseno, que era 2π, divido por 2. 2π dividido por 2, π. Então, o período dessa função é π. Ela sai do máximo, faz meio pico, um vale inteiro mais meio pico. Aqui ela termina um ciclo, olha ali, está no π. Se eu for do π até o 2π, ela faz de novo o mesmo ciclo. Meio pico, um vale inteiro, outro meio pico. Esta, portanto, em azul, será a representação gráfica da função cosseno de 2x. E agora eu faço uma interpretação gráfica, exatamente desse gráfico aqui, para a inequação que ele fornece para a gente. Ele quer que a função cosseno x seja menor ou igual à função seno x e que a função seno x tem que ser menor ou igual a cosseno de 2x. Quer dizer, eu tenho que olhar para um intervalo no gráfico, nesse pedaço do 0 até o 2π, em que a função que está pintada em rosa, ela tem que estar abaixo da verde e que tem que estar abaixo da azul. Então eu tenho que procurar em que momento isso acontece, da rosa estar abaixo da verde e estar abaixo da azul. Nesse primeiro momento aqui, a verde está para baixo, ela é a menor de todas, então não me interessa porque a verde tem que ser a intermediária. Neste intervalo aqui, a verde é a intermediária, só que a azul está para baixo e a rosa está para cima. Eu não quero, eu quero que a rosa esteja abaixo. Então, que pedaço isso acontece? Se você olhar no gráfico todo, tem um momento de início. Vou fazer uma faixa aqui, seria neste ponto do x, neste valor do x, até
este outro momento, este valor do x. Vou fazer uma outra faixa aqui. Neste intervalo, você repara que a função rosa é a menor de todas, a função verde é a função intermediária e a função azul é a maior de todas. Então, a rosa é menor do que a verde, que é menor do que a azul. Menor ou igual, porque nesse momento aqui a verde e a azul são iguais e neste momento aqui a verde e a rosa são iguais. Em nenhum outro intervalo deste gráfico, no intervalo que ele me deu, que ele está considerando de 0 a 2π, em nenhum outro pedaço isso acontece, só nesse pedaço. O que eu tenho, portanto, um tamanho de intervalo válido pelo meu total. Lembra que probabilidade você tem que calcular número de possibilidades daquilo que você deseja e dividir pelo total de possibilidades. As possibilidades daquilo que eu desejo estão neste intervalo, nessa faixa de valores. Eu estou indo do 5π sobre 6, que é o valor inicial, até o 5π sobre 4, que é o valor final. Então eu preciso saber quanto é o tamanho deste intervalo. O que eu vou fazer? A diferença entre esses dois valores. Do 5π sobre 4, que é o valor final, eu vou subtrair o 5π sobre 6, que é o valor inicial desta faixa, em que cosseno x é menor ou igual que seno x, que é menor ou igual a cosseno de 2x. Para fazer essa subtração, você tira o mínimo. O mínimo entre 4 e 6 é 12. 12 dividido por 4 são 3 vezes 5, 15π. Menos, que ali está numa subtração, 12 por 6 são 2, vezes 5, 10π. Ou seja, aquela faixa de valores que eu tenho válida a minha inequação, uma inequação dupla, vai ser de 5π sobre 12. Esse é o tamanho da faixa, ou é o tamanho do intervalo de x que satisfaz essa inequação. E aí, o que eu tenho que verificar? Probabilidade de que o x escolhido aleatoriamente nesse intervalo satisfaça essa desigualdade. Probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Os meus casos favoráveis correspondem a esse intervalo de 5π sobre 12 de tamanho. E o meu total, eu saí do zero, fui até o 2π. Tamanho total, 2π. Portanto, a probabilidade é o tamanho do intervalo válido, 5π sobre 12, dividido pelo total de valores que eu tenho, de 0 a 2π, 2π. Posso considerar que isso aqui é o mesmo que 2π sobre 1. Conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Inverti 1 sobre 2π. Esse π cancela com este e, portanto, você tem uma probabilidade de 5/24 de escolher um x no intervalo de 0 a 2π que satisfaça a desigualdade dada, 5π/24.